Olá pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais e esse é mais um vídeo onde a gente fala sobre a reforma tributária. No vídeo passado a gente começou uma série falando sobre a transição para o sistema do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, falando um pouco sobre os dois períodos que são previstos. O primeiro período é para os entes tributantes, a União, o Distrito Federal, os municípios e os estados, que terá o tempo previsto de 50 anos. E o segundo período é para os contribuintes, que terá o período de 10 anos. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o período de transição dos contribuintes. E aqui ao meu lado para falar sobre isso, Newton Gomes. Oi, pessoal. Então vamos conversar um pouquinho a respeito dessa história do período de transição para a implantação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Bom, antes da gente começar a falar sobre isso, convém lembrar o seguinte: muitas pessoas andaram perguntando para os elaboradores do projeto, né? Lembrando, a PEC 45 ela foi mandada para a Câmara dos Deputados com base num projeto elaborado pelo CCIF, né, que é o Centro de Cidadania Fiscal lá de São Paulo, cujo diretor é o Bernardo Api. Muito bem. Muitas perguntas que fazem ao Bernardo Api é o seguinte: por que 10 anos? Não é muito tempo? E por que 50 anos para os entes tributantes? Não é muito tempo? Qual é a razão? E aí a maior preocupação, claro, em relação aos contribuintes. Por que 10 anos? Né? Afinal, isso certamente é uma década de preocupação. Né? A explicação que o API tem dado para esses 10 anos é o seguinte: como nós sabemos, a legislação desses impostos, principalmente do ICMS, ela tem muitos benefícios fiscais, muitas isenções, enfim, muitos contribuintes se valeram desse imposto tal. E esses benefícios, isenção, vale por um determinado tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ora, então os contribuintes já fizeram o seu planejamento econômico com base no incentivo fiscal. Ora, se isso cortar de repente, vai ser um problema muito sério. Então a ideia é compatibilizar o tempo da implantação com o tempo dos benefícios que ainda restam, né? E talvez seja essa a ideia. Bom, então vamos falar um pouquinho do ponto de vista dos contribuintes, tá, né? Segundo o projeto e segundo a justificativa da PEC 45, né, a substituição dos tributos atuais, né, relembrando IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, pelo IBS, Imposto de Bens e Serviços, será feita em 10 anos. E esses 10 anos serão divididos em dois subperíodos. Um período de 2 anos, que será uma espécie de um teste, vai haver um teste da aplicação desse novo imposto. Enquanto que os 8 anos restantes será a transição propriamente dita, né? Então, vamos lá, o que valerá para o contribuinte se é que a PEC for aprovada? Bom, 10 anos, 2 anos de teste, né? E depois 8 anos é a transição propriamente dita para substituir todos os impostos atuais. É isso aí, Júlio. Mas aí como é que isso vai funcionar? Bom, no período de teste, os dois primeiros anos, a alíquota do IBS será de 1% sobre as receitas, sem nenhuma alteração. E esse 1% do IBS será compensado com a COFINS no mesmo período, não afetando durante todo o período de teste os estados, Distrito Federal e os municípios. Muito bem, então vamos entender bem. 10 anos, nós temos o primeiro inicial de 2 anos, que é o período de teste. Qual é a alíquota do IBS? 1%. Sem alteração. No primeiro ano inteiro, 1%, no segundo inteiro, 1%. Agora, esse 1% do IBS, ele não representará aumento da carga tributária. Por quê? Porque o contribuinte vai pagar 1% do IBS,
mas vai compensar com a COFINS, que logicamente ainda existe no mesmo período. Então, não afeta a arrecadação como um todo, não há aumento da carga tributária, inclusive não muda a situação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios nas participações que eles têm na Receita. Tá? Então, período de TEC, 2 anos, 1%, não muda, né? E haverá compensação do IBS, IBS com a COFINS. Bom, agora a gente preparou um exemplo prático para mostrar para vocês mais ou menos como isso vai funcionar. Bom, uma loja que é tributada pelo lucro presumido vende no mês mercadorias no valor total de R$30.000. Exatamente. Então vejam bem. Vamos a um exemplo prático para entender como é que poderia funcionar o tal IBS. Uma loja de shopping, uma loja de roupa, que é tributada pelo lucro presumido. Nós vamos trabalhar no exemplo aqui como lucro presumido, porque nós sabemos que o lucro presumido é o sistema cumulativo, é um percentual sobre o total da receita, né? Depois nós vamos fazer exemplos a respeito do lucro real, que é não cumulativo, mas vamos deixar para depois. Então, no nosso exemplo agora, nós temos uma loja de venda de roupas que é tributada pelo lucro presumido. Ela vendeu no mês inteiro, mercadorias, roupas, etc., no valor total de R$30.000. Né? Ela vendeu R$1.000 por dia, digamos lá, e deu R$30.000. Bom, qual é o IBS que essa loja deve pagar, supondo que o IBS já está em vigor? Bom, ela deve pagar um valor do IBS que, pagando o IBS, ela compensa com a COFINS, né? Vejam, ela paga menos COFINS e o que é pagar de menos, ela paga de IBS. A gente poderia dizer o seguinte, na realidade a carga tributária é mesmo, só que vai ter 2 DARF. Um DARF do IBS e outro DARF da COFINS já diminuído do IBS, né? Júlia, então vamos explicar os números aí. Bom, primeiro ele pagará do IBS 1% de 30.000, que seria R$300. Depois, todo o valor pago no IBS será compensado com a COFINS do mesmo período, ou seja, 3% de R$30.000 seria R$900. Exatamente. Então, se nós pegarmos o faturamento total daquela loja durante um mês, né, de 30.000, ora, ela tem que pagar, pela nova lei, teria que pagar 1% de IBS. Ora, 1% de 30.000 dá R$300. Então, ela tem que pagar, pela lei, R$300, né? Que seria o IBS, o Imposto de Bens e Serviços, correspondentes àquele mês todo. Mas ela está sujeita a pagar COFINS. Quanto que ela tem que pagar de COFINS? Bom, nós dissemos aí que é uma empresa do lucro presumido, isto é, a COFINS cumulativa, que é de 3%. Ora, se a loja faturou ao longo de todo o mês R$30.000, 3% de R$30.000, ela teria que pagar 900. Essa seria a carga total. Ora, então, segundo diz a lei, como é que vai fazer? Se ela pagou R$300 de IBS, que é 1% de 30.000, e ela teria que recolher 900 de COFINS, que é 3% de 30.000, então o que ela faz? Ela faz um DARF do IBS no código, que foi dito lá depois, de R$300, e depois, quando ela for pagar a COFINS, que deveria ser de 900, ela diminui o que já pagou do IBS. Então, 900, 3% de 30.000, 900. Tira o 300, ela recolhe 600. Ora, então, esta loja, este contribuinte do lucro presumido, a partir da data da vigência da lei que institui o IBS, ela ficará obrigada a pagar, calcular 1%, né, que deu 300, e aquele 1% ele tira da COFINS, que é 3%, acaba pagando 2%.
o somatório do 300 do IBS com 600 da COFINS dá exatamente 900, que ela pagaria se não tivesse mudado a lei, né? Se tivesse mudado a lei, ela pagaria exatamente 900, só que agora ela pagou 900, mas em dois DARF, 300 do IBS e 600 da COFINS. Vejam, gente, o que a gente quer mais ou menos demonstrar, depois a gente vai fazer mais exemplos, discutir um pouco mais, que é o seguinte: o que a PEC 45 está propondo é que os outros tributos, PIS, COFINS, IPI, e ICMS e ISS, continuem normalmente. Não haverá nenhuma alteração. Imaginamos que não haverá nenhuma alteração, né? Agora, nesse primeiro ano, né, o teste é de 1%, compensado na COFINS. E aí você me perguntará, e nos anos seguintes? E no terceiro, no quarto, no quinto, até chegar o período de 10 anos? Bom, ali também haverá compensação, né? Depois nós vamos demonstrar isso em números, na medida em que os outros tributos vão reduzindo, o IBS vai aumentando. Vai chegar um momento que todos os tributos estarão em zero e a COFINS estará no pico, no máximo, né? E aí revoga e vai em tempo. Não é isso mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, corrigindo, você falou COFINS, é IBS, hein? Ah, tá IBS, ok. Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês, o site da CPA é netcpa.com.br e você pode encontrar a gente nas outras redes sociais pelo @netcpa. Além disso, não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Muito obrigada, até a próxima. Ok, pessoal. Bom, eu estive conversando com a Júlia antes de começar a gravar e nós temos muitos aspectos duvidosos e complexos a respeito desse esquema, né? Então, um deles, nós não falamos aqui, é de uma contribuinte que está na não cumulatividade. O COFINS é maior, tal. Uma outra situação, por exemplo, é quando, estando na não cumulatividade, o contribuinte não tenha nada a recolher com a COFINS, é possível que tiver muito crédito. E como é que fica nessa situação? E tem várias situações que poderão se apresentar e a gente promete discutir aqui nas votas apresentações. Inclusive uma bastante complicada, né, Júlia? É a história de, afinal, quando que essa lei vai entrar em vigor se for aprovada? Supondo que a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional 45 seja aprovada, quando que ela vai entrar em vigor? Como é que vai resolver? Como é que começa esse tal IBS, período de teste e tudo? Isso também é uma situação bastante intrincada, né? Que a gente promete discutir. Bom, espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.